Olá, gente, tudo bem? Já tem gente chegando aí. Eu espero hoje estar mais calma que na outra vez, né? Esperar chegar algumas pessoas, né? Assim, pra gente começar. Eu fiquei um pouco em dúvida se eu deveria, né, fazer outras lives. Na verdade, em dúvida não. Eu fiquei pensando, né, como que isso tudo ia fluir. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou faladeira, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas. Acho que uma dos grandes requisitos para a gente ser uma Yalorixá ou ser uma mãe mesmo, né? Sanguínea de pessoas. É isso, é esse amor aí. Então eu tenho 4 filhas, né? Fora os de santo, então eu gosto. Boa noite, gente. Todo mundo tá entrando aqui. Tô muito feliz de ver vocês. A benção para quem é de benção. Boa noite para quem é de boa noite, né? E acho que a gente dividindo um pouquinho o que cada um tem de bom, a gente vai passar melhor por toda essa enxurrada de coisas aí que deixa a gente meio de cabelo em pé. Essa semana aconteceu uma coisa bem maluca aqui. Bem maluca não. Talvez quem aí é casado ou mesmo que mora com outras pessoas, né? Que mora com a sua família e tal, pai, mãe, avó, enfim, vai entender o que eu tô falando. Eu acho que todo mundo tá no limite. E eu percebo que a gente vai entrar num processo de ver o lado feio, sabe, do outro. Aquele lado que às vezes a gente extravasa fazendo um esporte, tomando uma cerveja com os amigos, né, dando uma volta. E hoje não tem para onde extravasar. Tá todo mundo ali junto. E esse lado feio vai aparecer cada vez mais. Então, aqui em casa apareceu como já deve ter aparecido aí para vocês. E a gente teve brigas assim né, brigas que são desnecessárias, que não aconteceriam em outros momentos assim. E me fez pensar muito numa coisa que não tem nada a ver com o jogo, mas quando eu fui pro jogo ele trouxe uma mensagem parecida, que é o tempo da gente da colheita. Sabe assim, quando a gente vai em casa naquela loucura e começarem as brigas, as desavenças, a gente tentar parar, respirar. Ninguém é anjo, né? Todo mundo aqui é de carne e osso, então todo mundo vai explodir, vai brigar. Mas não acho que é momento de ninguém tomar decisão nenhuma, de ninguém ir além do limite da boa convivência e da educação. E sempre tentar lembrar o que a gente plantou. Então, aquela pessoa que de repente não tá sendo muito bacana naquele momento, ela não plantou coisas boas que dão um atenuante assim para ela, sabe? Ela tem o crédito, né, pra gente desculpar. E aí que vem o lance difícil dessa história toda, né? Porque quem não plantou coisas boas nas suas relações, talvez esse crédito aí vai ficar meio difícil de descontar, né? Então, quem já tem um histórico difícil, quem não plantou amor entre os seus familiares, entre, né, o seu companheiro ali, vai ser bem difícil de sobreviver a esse tempo das relações extremas, né? Eu pensei muito nisso. Enfim, eu vou falar um pouquinho do jogo para vocês. Hoje eu fiquei sem jogar esses dias porque eu não tava conseguindo encontrar um lugar. O meu cantinho da bagunça aqui tava interditado e com as crianças é complicado. Mas aí hoje eu consegui voltar e exatamente as respostas que eu tive foram muito próximas disso que eu comecei conversando com vocês, né?
Quem veio abrindo o jogo dessa vez foi o 12, que é um Odu chamado Ejila Seborá, como eu falei da outra vez. Odu são os caminhos, né? São os destinos que Orunmila mostra pra gente, para ele explicar a mensagem. Ejila Seborá é um Odu muito ligado a Xangô. Ele fala muito, assim, é muito ligado a Xangô, muito ligado à terra e muito ligado à justiça. Muito ligado às leis de causa e efeito, muito ligado ao plantio e à colheita. Ou seja, tudo que você planta, uma hora você vai colher, de bom e de ruim, né? Então, Xangô vem falando pra gente que a gente está num tempo, chegamos num tempo de altos e baixos, de extremos, e aí entra as situações que eu estava falando dentro da nossa própria casa, sabe? Dentro da nossa própria família, dentro desse quadrado pequeno que cada um teve que se resguardar. E aí fala muito de perda, das coisas todas se transformando, de caminhos mesmo da transformação pela desgraça. Desgraça no sentido feio? Infelizmente sim, né? Porque a gente tá vendo toda uma história ruim. E o importante é a gente ter a cabeça boa e ter inteligência para não deixar que isso tire a gente do eixo. Vem falando muito de dificuldades financeiras, né? Então, o que eu entendo disso? Quem plantou um histórico positivo em termos de trabalho, em termos de harmonia, né? Em termos de confiança nas relações, vai ser um tempo de colher, certo? Então, ou seja, aquele que foi um bom funcionário, aquele que sempre se dedicou e tudo mais, não significa que ele não vai ficar sem emprego, não. Porém, às vezes isso vai ser só uma situação transitória. Porque a partir do momento que as coisas todas se organizarem, essa pessoa que está passando pela dificuldade de hoje, lá na frente, ela vai continuar tendo o seu lugar. Porque ela plantou isso. Ela plantou uma relação boa, uma relação sólida, né? Ela é de merecimento. Em compensação, quem não plantou isso, não adianta esperar que vai colher isso, entendeu? A gente vai ter o tempo do socorro, né? Todo mundo ali se ajudando e tal. Mas uma hora isso vai acabar e a colheita vai ser inevitável. Então isso vem na parte da situação financeira, mas eu acho que muito mais do que isso, ela vem também nas relações. Nas relações eu acho que isso é latente, né? É evidente. Porque quem plantou amor ali entre os seus vai saber desculpar e perdoar e amenizar quando o outro for grosseiro, o outro for, sabe, tiver no extremo desse. Agora, quem sempre foi chato, grosseiro, nunca foi companheiro, nunca, pô, não deu motivo para as pessoas quererem estar ao lado dele, quando tudo isso acabar, vai se ver sozinho, né? Então é como se o 12 estivesse trazendo pra gente exatamente essa mensagem. Olha, se você plantou, fica tranquilo, que você vai colher. Se você não plantou coisas boas, reflita. Comece a mudar agora. Então, às vezes, você não foi a pessoa mais legal dentro da sua casa. Mas se você tá vivo, tem tempo para isso. Tenta segurar a onda. Seja mais compreensivo. Seja mais parceiro. Faça a sua parte, né? Tente ser amigo. Hoje, as fronteiras, elas já não existem porque a gente tem a tecnologia. Tá vendo? A gente tá conversando. Então, ser bacana com seu semelhante não precisa estar perto dele. Às vezes é uma palavra, às vezes é conversar com aquele cara que você acha chato, sabe? Mas às vezes é ele que tá precisando, poxa. E você vai virar as costas? Não. Conversa, escuta, divide, porque amanhã talvez você seja o cara chato, né? E vai ter alguém ali do seu lado, te apoiando, dividindo. Então, Xangô fala muito disso, da gente prestar atenção nessa situação aí, do plantar e do colher. Vamos fazer hoje o que a gente espera que seja feito
por nós amanhã. Aí você fala assim, então a gente tem que ser legal pensando lá na frente. Não, a gente deve ser legal porque tem que ser legal, né? Mas esse retorno vem, é inevitável. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem não planta, não adianta, não vai ter mágica. Outra coisa que eu acho que me trouxe essa reflexão foi uma conversa que eu tive hoje com a Andréia, minha amiga, minha comadre, que está aí assistindo. Um beijo, Déia. A gente estava falando sobre as empresas. E eu acho que a nossa relação também com a sociedade, assim, em termos com o capitalismo, com as empresas, eu acho que quando tudo isso mudar, vai passar. E vem sobre essa conversa aí do 12 e de Xangô. Empresas que se mostram nesse momento solidárias com tudo isso, empresas que vão tentar, que não vão demitir seus funcionários, empresas que estão fazendo de tudo para preservar a sociedade, né, com os empregos e tudo mais nesse momento. Eu acho que quando tudo isso passar, o ser humano vai ter um olhar de admiração por essas empresas. E aí, o retorno financeiro para elas também vai ser mais positivo do que empresas que a gente está vendo aí que simplesmente estão pensando no lucro. Então, poxa, se eu não vou pagar meu funcionário para estar em casa sentado, entendeu? E aí, então, quando tudo isso passar, eu acho que Xangô vai cobrar isso aí. E ele vai cobrar através de nós, né? Da sociedade. Que a gente tenha um olhar crítico, que a gente tenha postura, que a gente saiba valorizar quem é correto, que a gente saiba valorizar quem é bacana, que a gente saiba valorizar as empresas que valorizaram a gente hoje. Então, acho que não é mais balelinha, sabe? Não é aquele papo de ativista, não compro de empresa, assim, não. É a realidade. A sociedade precisa mudar, né? E é isso que o orixá espera da gente. Espera que a gente valorize o que é bom, o que é responsável, o que pensa no coletivo, tá bom? E aí, assim, o 12 trouxe a situação que a gente está vivendo. E aí depois veio o 7. O 7 trouxe a consequência. Ou seja, qual é a consequência de tudo isso, desse destempero, né? É a briga, é a violência, é todo mundo de cabeça quente. Então, assim, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa estar vigilante com as nossas atitudes, né, no convívio com o nosso semelhante, principalmente com os nossos familiares. E eu acho que a gente tem sim que estar muito solidário à dor do outro. Porque imagina, quem está hoje em lares, em famílias completamente desestabilizadas, desfeitas, e isso não tem nada a ver com questão, com poder econômico, né? Porque a gente vive situações de violência dentro de inúmeros lares, e só que essas pessoas estão fechadas, essas pessoas estão ali. Então, o índice de violência doméstica, o índice de abuso, sabe? Todas essas coisas é a consequência. É a consequência de estar todo mundo ali preso com o seu lado feio. Então, às vezes, você não quer conversar com um cara chato, que, né, com aquele amigo chato, que fala pra caramba, mas às vezes é ele que tá precisando realmente de ajuda, porque ele pode estar vivendo uma situação dessa, uma situação extrema de violência, de desequilíbrio. E a gente mesmo, daqui a pouco pode estar, sem perceber, pessoas que a gente nunca imaginou estarem demonstrando esse tipo de comportamento. Então, que a gente possa estar junto com quem precisa da gente. E a gente, como ser humano, que a gente, você vê que você tá no limite, você já não tá aguentando mais o marido, os filhos, a mãe, a avó, enfim. Sai, vai tomar banho. Costumo dizer, vai tomar banho, filho. Liga chuveiro, deixa cair água na cabeça, sabe? Pede pra esfriar o olho. Mas, esfria a cabeça, respira, 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 respira 10.000 vezes antes de entrar no embate. Porque esse embate, esse conflito, essa briga pode ser grande e quando a gente vê, tem sequelas que o coração não vai conseguir apagar. Então o orixá pede muito que a gente cuide do nosso equilíbrio, que a gente cuide da nossa sanidade e que a gente respeite esse limite, que a gente não chegue à violência, porque a vontade, gente, vai ser essa. É uma energia
que tá aí. É uma energia que tá aí, tá para desestabilizar. E falando espiritualmente, assim, das coisas, esse é um momento onde tudo que tá latente, assim, tudo que tá de perturbador, ele tá perto da gente. Porque todo mundo tá nesse pensamento da dificuldade, porque tá todo mundo preocupado como a gente vai pagar as contas no mês que vem. A gente também não tá aguentando esse isolamento, é todo mundo preso. Então a gente já tá gerando desequilíbrio. Em contrapartida, é muita morte, né, no mundo. É muito sofrimento, é muita gente perdendo as pessoas que ama e perdendo de maneira solitária. As pessoas não conseguem nem enterrar os seus mortos, assim. Então, o universo tá nessa onda. Então, todo mundo que tem problema, vamos dizer, se você tem uma tendênciazinha à depressão, se você tem uma tendênciazinha à ansiedade, se você tem uma tendência a ser uma pessoa violenta, sabe? Uma pessoa mais estourada, que você vai estar no seu limite. E espiritualmente tá todos os diabinhos ali, ó, no seu ouvido, querendo que você saia do eixo. Mas aí é a hora que eu falei, toma banho, faz um mantra, conversa com um amigo, põe uma música. Cara, coisa que olha, os melhores sambas do universo estão tocando aqui na minha casa, porque às vezes é isso, desliga o rádio, cara, põe uma música, entra numa outra sintonia. E eu falei, essa energia positiva, ela não tem a ver não tem a ver com a religião. Quem tem religião, ótimo, mas quem não tem, cara, conversa com um amigo mais descontraído, escuta uma música que você goste, vai tocar um instrumento, dança, faz qualquer coisa, mas se livra dessa onda, porque quem tem esse pezinho já no desequilíbrio, tem tudo para enfiar os dois. Então a gente não pode, a gente tem que lutar contra isso, tá bom? E aí, assim, um conselho para as famílias. Quando eu falo famílias, tô falando tudo, tá? Famílias é família mesmo, que a gente tá todo mundo junto, os grupos de amigos, né? As casas de axé, as igrejas, enfim, todos os grupos. Quem vem dando conselho é o 8, Edione Lé, que é o grande senhor da espiritualidade, da boa sorte, aquilo que eu já falei na outra live, né? E assim, ele vem falando assim, é importante que uma das partes recue. A gente não pode mudar o outro. A gente não consegue mudar o outro. A gente não pode viver em função do outro. A gente só consegue mudar, melhorar e planejar a nossa atitude. Então, se é importante que num embate ou numa situação uma das duas partes recue, que você seja essa parte que recue, entendeu? Você não pode obrigar o seu parceiro a recuar, a parar com a briga, sabe? A pôr um fim numa situação desagradável. Mas você pode sair de cena. Então, assim, isso, nesse momento em que todo mundo está em desequilíbrio, não é abaixar a cabeça, não é ser menos, não. É simplesmente sobreviver. A gente precisa sobreviver. As famílias precisam sobreviver. Então, que dentro da sua casa você seja o foco de luz, o foco de paz. Se tiver que engolir um sapo e tomar banho, como eu falei, para esfriar a cabeça, ok, tudo bem. Faça isso, pode ter certeza que vai compensar. Entende? O jogo fala muito disso. É preciso que uma das partes recue. Então evita os embates, seja solidário com aquela pessoa que tá mais à flor da pele, com aquela pessoa que tá em maior desequilíbrio. Lá na frente você vai agradecer. Tem gente, esses dias meu marido falou que ele leu não sei aonde que no fim da quarentena metade dos casamentos estarão desfeitos. Isso aqui, ser casado só vai ser para os fortes. E realmente eu acredito, viu? Mas, mesmo que seja para desfazer o casamento lá na frente, mas que a gente não perca o respeito. E a gente está muito no limite de perder o respeito por essa coisa do lado feio do ser humano, né? Então o jogo pede muito isso. Que a gente tenha a sabedoria de se calar, de fugir do embate, para que não se perca o respeito entre as famílias, certo? E aí o resultado. Quem conseguir fazer isso, quem conseguir
sublimar, né? Tomar banho, respirar e não ir para não ir pro confronto e de repente gerar um mal maior. Vai colher coisas muito boas quando tudo isso passar, sabia? As famílias vão sair mais fortes, as amizades vão sair mais fortes e até mesmo as relações profissionais, elas tendem a ser mais fortes, porque do mesmo jeito que a empresa vai se esforçar ao máximo para manter os funcionários e as coisas caminhando, aquele funcionário que de repente vai olhar e falar, ok, eu vou ter que abrir mão de metade do meu salário, sei lá, vou trabalhar só meio período, mas é o que eu tenho para hoje, vamos em frente, vai melhorar. E tá ali essa parceria, essa coisa da coletividade, né? Na primeira live a gente falou muito do sacrifício coletivo. E esse sacrifício coletivo, ele aparece hoje, assim, no mundo financeiro também. Todo mundo vai ter que fazer, vai ter que dar a sua cota de sacrifício. Mas quem conseguir fazer isso com serenidade, com positividade, com inteligência, vai ser recompensado. Quem não conseguir fazer isso, entendeu? Quem não conseguir evoluir, aí o Sá mostra que vem a punição, entendeu? E aí vai ficar feio mesmo, infelizmente, vai. As pessoas que não conseguirem enxergar que a gente precisa ser mais humano, elas, quando acabar tudo isso, talvez elas não consigam se encaixar na nova sociedade. Ou elas vão estar mais sozinhas do que elas imaginam. Mas a boa notícia é que quem conseguir realmente passar por tudo isso da melhor maneira, né? Não acho que ninguém vai passar bem, que é impossível. Eu falei, a gente é ser humano, a gente falha. Mas quem conseguir passar por tudo isso, mostra que um novo momento vai nascer, um momento bom de prosperidade. É que é importante a gente enxergar que a prosperidade pro povo Yorubá, né, que é da onde vem o oráculo, né, do Merlin de Ogum, a cultura de orixá, a prosperidade não está necessariamente ligada a dinheiro. Prosperidade para o povo Yorubá é família, muitos filhos, saúde, né? Comida, assim. Então, assim, não tem tão a ver com o acúmulo de bens, mas sim a sua saúde física, mental, espiritual e a coletividade ali. Uma boa família sólida, as mulheres, né, com muitos filhos. Hoje não faz parte da nossa sociedade, mas a gente pode estender isso a uma pessoa com muitos amigos, muitas relações, né, relações verdadeiras. Essa é a verdadeira prosperidade. Quem conseguir passar bem por tudo isso vai encontrar prosperidade no fim da estrada, sabe? No fim dessa coisa difícil aí, dessa coisa feia. E eu tenho certeza que junto com essa prosperidade que a gente está falando, né? Que não é material, vai chegar material também, porque a gente vai ter que reconstruir depois tudo que ficar parado. Né? Então, assim, eu acho que vale a pena. Que tenha muita água, né? Pra gente tomar bastante banho, esfriar a cabeça, mas que a gente se fortaleça e que a gente evite os embates. Seja solidário, seja carinhoso com aquele que tem menos equilíbrio, entendeu? Assim a gente vai conseguir sair disso, como famílias, como grupos de amigos e, enfim, como tudo que a espiritualidade espera da gente, né? Bem, mais uma vez, muito, muito obrigada por todo mundo que entrou. A benção, meus irmãos mais velhos, a benção, meus irmãos mais novos. Um abraço bem apertado em todos os amigos. Um abraço apertado nos amigos que eu não conheço e que apareceram. Se meu pai estiver aqui, a benção, meu pai Sabaragi, porque da outra live, ai gente, fiz uma coisa tão feia. Quem é de orixá sabe, jamais assim. Você sempre pede benção para um mais velho, mas seu babá tá perto, a primeira coisa que você faz é pedir benção. Meu pai entrou e eu não vi, de tão nervosa que eu tava, e não pedi benção. Então, dessa vez, não sei se ele tá ou se ele não tá, mas eu já tô pedindo benção, que meu pai Sabaragi me abençoe, que meu pai Osei me abençoe. E é isso, gente, espero ter ajudado, tá bom? Mais uma vez, reforço que vocês possam ser, né, pontes de coisa boa para os seus amigos, para os seus familiares, e que eu possa ser uma ponte para quem precisar de mim,
Então, me coloco à disposição, tá bom? Quem precisar, quem quiser conversar, para quem tiver difícil, pode chamar aí que a gente se ajuda. É isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus. Opa!